Produção, vamos colocar na tela aqui a Valéria e também o nosso convidado da noite, que é o secretário Simplício Araújo, secretário de Indústria, Comércio e Energia. Boa noite, secretário. Bem-vindo ao Jornal da Noite no Imperatriz Online. Boa noite. Primeiro eu queria parabenizar o teu trabalho, o trabalho da Valéria, e dizer que realmente vocês estão se firmando como um veículo muito importante para a Imperatriz e para todo o estado do Maranhão. Um grande prazer falar com vocês aqui através do Imperatriz Online. Para a gente é um prazer também recebê-lo, principalmente como o senhor deve estar observando, o senhor que já está acompanhando o nosso jornal desde o início, o quanto tem pessoas de outras cidades também da região, do Maranhão, nos acompanhando. E aí, quando a gente fala na pandemia, os impactos financeiros, os impactos econômicos, eles são muitos, principalmente para a nossa comunidade aqui no Maranhão. Como é que o senhor começa já na nossa entrevista falando sobre futuro? Quais os planos, por exemplo, da sua secretaria para a gente sair dessa situação? Para falar do futuro, é importante que a gente contextualize o que nós estamos vivendo. Sim. Nós estamos hoje diante de 500 mil mortos no Brasil, mas mais do que 500 mil mortos, nós temos um grande prejuízo econômico no nosso país também. É claro que jamais vamos comparar vidas com a economia. Sim. Mas enquanto nós tivemos aqui 500 mil vidas perdidas nesse braço importante, que é a questão da saúde, do outro lado, nós temos uma economia que ficou destroçada. Já estava muito ruim. Desde 2015, nós vivíamos uma crise econômica muito complexa e com a chegada da crise sanitária, essa coisa se ampliou e hoje nós vamos ter aí grande dificuldade para reestruturar a saúde das pessoas, muita gente com sequelas psicológicas, às vezes até psiquiátrica, e reestruturar a economia. A boa notícia é que nós temos já luzes no fim do túnel. Antes, nós não podíamos falar em vacinação, Sim. porque nós não tínhamos ideia de quando é que essa vacina ia chegar e de onde é que essa vacina iria vir. Agora, nós já temos aí a certeza de que até o final desse ano, nós vamos ter toda a população até 18 anos vacinada no Brasil e nós temos aí boas notícias também na economia. Nós vamos ter a reposição de estoques. O que é isso? Todo o comércio, toda a indústria está com uma ruptura de cadeias produtivas muito forte. Mas a própria indústria, o próprio comércio está se reorganizando, se reestruturando e nós vamos ter a reposição de estoques tanto no comércio como também na indústria. Isso vai trazer ativação econômica, vai trazer uma movimentação econômica que vai possibilitar que alguns setores possam recuperar o tempo perdido. Nem tudo é notícia boa. Sim. Enquanto nós vamos ter essa reativação da economia, nós vamos passar por problemas ainda na questão da energia elétrica, porque nós não avançamos com os projetos que ampliaria o fornecimento de energia elétrica e quando a gente fala de reposição de estoque, nós estamos falando de indústrias que vão voltar a se movimentar, de comércios que vão ter mais movimentação econômica e isso vai puxar mais energia e nós podemos ter aí problemas no fornecimento de energia. Também vamos ter problema na questão hídrica, porque com a ativação da economia é mais consumo também de água, principalmente no agronegócio, e nós podemos ter aí problemas hídricos e elétricos também nos próximos meses, o que nos anima é que essa movimentação econômica ela vai trazer de volta uma possibilidade de retomada que nós esperamos, Mônica, que não seja uma retomada como foi no passado. No passado nós tínhamos o que a gente chamava de voo de galinha, ou seja, a economia aquecia e logo, logo ela parava novamente. O que nós esperamos é que o governo entenda que a nossa economia, principalmente depois desse processo pandêmico, ela tem que ter aí um auxílio muito forte por parte do governo federal para que nós possamos reestruturar os negócios e voltar a verdadeiramente crescer nesse país. O senhor falou de todo esse cenário que é nacional, a crise hídrica, de energia, a gente está praticamente chegando na bandeira vermelha 2 na energia, isso para o Brasil inteiro, não é o que vai encarecer ainda mais o custo que a gente
comércio já paga nas nossas contas de energia, isso para o Brasil como um todo. Mas aí o senhor falou também sobre essa necessidade de fortalecimento do comércio. Imperatriz é uma cidade que vive muito do comércio. A gente abastece municípios em torno de em um raio de quase 300 quilômetros. E aí uma força muito grande que quem trabalha no comércio de Imperatriz está precisando e está lutando já há algumas semanas é pela vacinação. Existe alguma possibilidade, algum estudo de incluir quem trabalha no comércio aqui na cidade e em todo o nosso estado também na prioridade da vacinação contra a Covid? Aqui em Imperatriz, pelo menos, a Associação Comercial e Industrial está nessa luta já há algumas semanas, mas ainda sem resultado. Olha, eu já solicitei ao governador Flávio Dino, ao secretário Carlos Lula e ao comitê que faz a gestão junto com a Secretaria de Indústria e Comércio das restrições e dos apontamentos necessários para que a gente possa atravessar esse período pandêmico, a vacinação dos bancários e também dos comerciários. Acontece que nós temos um Plano Nacional de Imunização e nesse Plano Nacional de Imunização, lamentavelmente e absurdamente, não foi inserido os comerciários, ou mais especificamente, os funcionários de atacados, de supermercados, de mercearias. Sim. E os bancários, que foram pessoas que nunca pararam as suas atividades. Então, semana passada, passou na Câmara dos Deputados, seguiu para o Congresso a aprovação da inclusão dessas categorias no Plano Nacional de Imunização. Nós acreditamos que agora, com essa constância de vacinas que está se tornando um processo mais assíduo, logo, logo, nós vamos ter a vacinação dessas categorias que são muito importantes para o desenvolvimento da região de Imperatriz, do estado do Maranhão e também do Brasil. Eu, Mônica, tenho muita admiração pelo comércio, pelos empreendedores da cidade de Imperatriz. Pessoas que têm aí, não apenas durante a pandemia, mas durante a vida inteira, tornado essa região uma região muito forte, com uma economia muito pujante, com muita geração de emprego, com muita inovação, tecnologia, com realmente um processo que eu diria de resiliência. Porque nem sempre o governo teve esse espaço que nós hoje, no governo Flávio Dino, permitimos para o diálogo, para a construção coletiva de caminhos. Em Imperatriz, nós temos diversas obras do governo estadual e a maioria dessas obras foram construídas em um diálogo aberto, franco, não apenas com os empreendedores da cidade de Imperatriz, mas também com a sociedade civil organizada como um todo. Eu acredito que esse é um passo importante que foi dado no governo Flávio Dino e que nós não podemos aceitar que isso retroaja, que isso possa sair da esfera da nossa população nunca mais. Daqui para frente é preciso sempre essa participação coletiva, esse respeito às pessoas, respeito às instituições, respeito aos empreendedores, porque afinal de contas, o governo é importante sim, mas mais importante do que o governo são as pessoas e as instituições privadas, as instituições, seja de qualquer tipo, porque isso é o coletivo que forma o Estado. As pessoas, as instituições e o governo. O governo sozinho não pode fazer muita coisa. É preciso que nós estejamos sempre de mãos dadas e é isso que nós devemos continuar fazendo aqui no estado do Maranhão. De fato. Valéria, você também participa da nossa entrevista. O pessoal está comentando por aí? Sim, o pessoal está comentando, muita gente já acompanhando, mandando os parabéns, né, dizendo que está ligado aqui assistindo. Mas muitos comentários do tipo também são voltados principalmente para a área do comércio, né? E aí, muita gente perguntando aqui sobre a questão do comércio, porque dizem que desde o início da pandemia, né, há uma preocupação por parte dos comerciantes, grandes comerciantes e pequenos comerciantes, sobre o funcionamento do comércio, né? Já teve essas preocupações inicialmente da pandemia por causa de lockdown, eles sempre são mais prejudicados durante esse período. Também há uma preocupação quando há decretos com restrições maiores contra o comércio. E aí o que eu tenho a perguntar, que o público está perguntando bastante, é sobre isso. O que o senhor tem a dizer para esse público, principalmente para os pequenos comerciantes, né, que possa tranquilizá-los num momento de pandemia como esse em relação ao funcionamento do comércio? Olha, primeiro é importante que nós façamos o que a gente faz em casa, quando a gente quer saber se um filho, se um irmão, às vezes um parente nosso, se ele está bem, de saúde. Quando a gente quer comparar
quando a gente quer observar se o nosso filho está gordo, está magro, está pálido, a gente olha para o filho do vizinho. E hoje, quando a gente olha para o filho do vizinho, ou seja, para os estados vizinhos ao Maranhão, ou não vizinhos ao Maranhão, ou para outros países, todos estão vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui no estado do Maranhão. Percebam que no mês de março nós tivemos um susto muito grande na cidade de Imperatriz, quando a pandemia voltou com força total, não apenas à cidade de Imperatriz, mas a toda a região de Imperatriz. E rapidamente, a pedido do governador Flávio Dino, eu corri para implantar na cidade de Imperatriz um hospital de campanha. Um hospital de campanha que foi montado em parceria com a Associação Comercial e Industrial da cidade de Imperatriz e a empresa Suzano. É esse hospital que ainda está funcionando e que não vai deixar de funcionar enquanto a gente não tiver a segurança de que nós realmente vamos viver com mais tranquilidade, mesmo que tenhamos que viver com a pandemia durante muito tempo. Então, esse hospital que nós montamos com 80 leitos, ele foi em decorrência desse susto que a cidade e a região passaram. Então, quando a gente, aqui e ali, tem que pedir esse sacrifício, essa paralisação, é porque isso é o que tem dado certo, não apenas no Maranhão, mas também em outros estados e até em outros países. Eu acredito que nós logo, logo vamos ter que reestruturar todos os sobreviventes dessa pandemia. E quando eu falo sobreviventes, não são apenas as vidas humanas, mas também os negócios das pessoas que passaram por situações muito complicadas e que estão combalidos. Nós temos muita gente que perderam vidas. Isso a gente lamenta, a gente realmente sente muito por essas famílias, por essas vidas perdidas. São realmente prejuízos que não tem como a gente repor uma vida humana. No caso dos segmentos econômicos, nós teremos que fazer um esforço coletivo. Os prefeitos, os governadores, o presidente da República, esse ou o que virá após esse, para que nós tenhamos a reestruturação da nossa economia. Valéria, quando a gente vê um comerciante perdendo o dinheiro, quem perde o dinheiro não é apenas aquele comerciante. Quem tem o prejuízo não é apenas aquele comerciante. É a cidade que fica mais pobre, é a população que perde o emprego, é o Estado que perde musculatura econômica e o país também que perde com aquela, vamos dizer, quebrada, aquela derrocada que o comerciante tem em decorrência de problemas como esse que nós estamos vivendo na economia. Então, durante um certo tempo, nós tivemos que fazer sacrifícios pessoais e sacrifícios econômicos para salvar a maior quantidade de vida. Lamentavelmente, já passam de 500 mil vidas perdidas. Eu acho que não deveríamos ter chegado a tanto. O Maranhão fez aí um esforço brutal. Hoje mesmo aqui em Brasília, onde eu estou, muita gente elogiando o estado do Maranhão, porque nós temos aí a menor taxa de mortalidade do país, mas isso não foi fácil. E não será fácil essa reconstrução. Então, Mônica, Valéria, vocês, que a gente percebe a preocupação de vocês com o coletivo, com a sociedade, nas perguntas, nas colocações, nas matérias que vocês enfocam aqui, nos ajudem. Nos ajudem porque pior do que o que nós estamos vivendo durante a pandemia é o que nós vamos viver no pós-pandemia, quando nós verdadeiramente teremos que ser tão hércules, tão bravos, tão gigantes quanto fomos durante a pandemia para reestruturar a vida das pessoas e a vida do comércio. Nós vamos ter que acelerar esse crescimento, correr atrás do prejuízo, porque, como eu disse, isso não é culpa do comerciante, não é problema apenas do comerciante. Se nós não reestruturarmos o comércio, a indústria nas cidades, nos estados, quem perde é o Brasil inteiro. Ok. Secretário, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. O espaço continua aberto quando tiver novidades também, justamente para a gente sair dessa crise, dessa situação tão preocupante que ainda se tem, tanto com os números da pandemia, quanto com a economia aqui no nosso estado. Muito obrigada e boa noite para o senhor. Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigada. Imperatriz Online.